seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 17. No evangelho de hoje nós temos três aprendizados, três lições importantíssimas para nós. A primeira é a do oficial romano, que ele vem nos ensinar humildade e fé como jamais se viu em Jerusalém, em Israel. Veja, o evangelho diz assim: quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Veja a humildade desse homem. Jesus queria se dirigir até a casa do oficial, dizendo: eu irei curá-lo. E ele diz: Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Nós dizemos isso a cada missa, quando nos é apresentado Jesus Eucaristia. E ao olharmos para Jesus, dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que a nossa fé e a nossa humildade seja semelhante à desse oficial, que verdadeiramente dizia a Jesus: eu não sou digno de que entreis em minha morada. Aí ele vai dizer a respeito da fé: pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Ou seja, ele está aqui dizendo a Jesus: não precisa você ir à minha casa, eu não tenho condição alguma de te receber, eu sou pecador. Porém, eu acredito que, da mesma forma que eu dou ordem para os meus subordinados, eu acredito que o Senhor ordenar, se o Senhor disser uma só palavra, o meu empregado ficará curado. Veja que humildade e que fé extraordinária deste homem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Então, com este oficial nós aprendemos três coisas. A primeira é que ele é humilde. A segunda, que ele tem fé como jamais foi visto em Israel. E a terceira é que o Senhor Jesus veio também para os gentios, para os pagãos, que se abram à sua misericórdia, que se abram ao seu amor, que tenham fé. Por isso, nós possamos pedir ao Senhor a graça de aprendermos com este oficial romano. Também, meus irmãos, existe outra situação e outro caso bem semelhantes, que também é uma enfermidade e que nos ensina por que e para que Jesus nos cura. Então, Jesus disse ao oficial: vai e seja feito como tu crês. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Então, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Veja, quando Jesus vê a sogra de Pedro doente, acamada com febre, Jesus toca a sogra de Pedro. E ela, sendo curada imediatamente que a febre a deixa, ela começa a servir Jesus. Então, para que Jesus nos cura? Para servirmos a Ele. Se você foi curado de alguma doença espiritual, algum pecado, algum vício, alguma tendência que é contrária à vontade de Deus e o Espírito Santo, você foi curado para servir Jesus. Se você foi curado de alguma enfermidade física, de alguma doença física, você foi curado para servir Jesus. E isso é basilar, isto é importante. Mas como é feita a cura? A cura é realizada a partir do toque de Jesus. Por isso, peça a Jesus: Senhor, toca em mim, toca nas minhas feridas, toca nas minhas emoções, toca nos meus sofrimentos, nas minhas dores, para que eu fique curado, curada. E quando você for curado, não se esqueça, dê essa boa notícia ao mundo inteiro.
proclame para o mundo inteiro que Jesus te curou, que Jesus te libertou, que Jesus te salvou. E assim o mundo todo fará como foi feito no evangelho de hoje. Versículo 16. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio e ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas feridas. Foi para isso que Jesus veio, para tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e destruir as obras de Satanás. Amém. Que Deus nos ajude a compreender com esse belíssimo texto que precisamos ter fé, precisamos ser humildes, precisamos, ao sermos curados, servir a Jesus e proclamar para o mundo inteiro que Jesus é Senhor e Salvador, para que mais pessoas desejem ser curados e libertos pelo nosso Deus. Amém.